Essa aula vai ser sobre terapia anticatabólica na UTI. A gente vai falar sobre catabolismo, anabolismo na UTI, esteroides anabólicos androgênicos e outras medidas não hormonais. Dei um foco maior no esteroide anabólico androgênico porque está muito na moda hoje em dia, está até faltando nas farmácias. É importante a gente falar sobre esse assunto. Bom, a gente está tendo essa aula, a gente já pelo menos deve saber como funciona a resposta metabólica ao trauma, né? Então eu vou passar um pouco mais batido aqui, mas é importante a gente entender que no paciente que está na UTI, ele vai ter os dois tipos de ativação principais dessa resposta, que são os estímulos não de lesão e os estímulos que não são oriundos de lesão, né? Como estresse, falta de sono, medo, essas coisas. Né? Todos eles acabam culminando, no fim das contas, nas mesmas vias sinalizadoras, né? A gente vai ter produção de citocina, a gente vai ter liberação de catecolaminas, liberação de aldosterona, renina, aumento de glucagon, queda de insulina, cortisol aumentando. Enfim, a gente vai ter esses mesmos mecanismos, né? E acho que é interessante a gente olhar e ver como esses mediadores eles têm muito impacto no organismo como um todo. Acho que a catecolamina, principalmente a adrenalina, a gente vai ter uma série de efeitos com elas. Vasoconstrição, aumento do débito cardíaco, vai ter aumento de glicemia, anemia, vai ter plegia intestinal, imunossupressão, aumento de lactato sérico, aumento do catabolismo, tudo isso para responder a esse estresse, a esse trauma. Né? Cortisol, a gente vai ter receptores adrenérgicos mais eficientes, né, com uma resposta melhor às catecolaminas. O catabolismo também vai estar aumentado, a gente vai ter inibição da utilização periférica de glicose, a gente vai ter inibição da produção de citocinas, e as próprias citocinas, a gente vai ter um perfil muito mais inflamatório, né? A gente vai ter inflamação, mobilização leucocitária, chifre de proteína, a gente vai ter mudança da produção de proteína, vai parar de produzir proteína constitucional e fazer mais proteína de fase aguda. E a gente pode ver essas alterações de uma maneira mais longitudinal ao longo do tempo. Né? A gente vai ter no início do trauma, na fase aguda do trauma, um aumento muito grande de cortisol, a gente vai ter aumento de GH, a gente vai ter queda de TSH um pouco, né? Mas a gente vai ter o fator de crescimento semelhante à insulina caindo, função tiroidiana caindo, né? E isso tudo vai se alterando esse perfil, vai se normalizando ao longo do tempo, né? Numa fase mais prolongada até a fase de recuperação, onde a gente chega até a ter uma inversão desse perfil. Só que isso a gente está falando num paciente que tem um estresse único, né? A gente tem uma injúria inicial que vai fazer o metabolismo dele fazer um shift para o catabolismo, mas que ao longo do tempo ele volta para fazer um anabolismo até ter uma recuperação e se estabilizar novamente no basal que ele estava previamente, antes dessa injúria. Quando está no paciente de UTI, raramente ele vai ter uma injúria só. Né? O paciente que foi atropelado vai ter a primeira injúria, aí depois ele vai fazer uma pneumonia de célula de ventilação mecânica, depois ele vai fazer uma infecção de corrente sanguínea por causa do catéter, depois ele vai fazer uma outra lesão, vai ter um AVC, vai infartar, e a gente vai ter uma série de eventos, né, lesivos nesses pacientes, e vai perpetuar essa fase aguda numa fase crônica. Então, a gente vai ter esse paciente que vai estar toda hora tendendo a voltar para um perfil mais catabólico e não conseguindo manter o anabolismo que ele tinha antes. E nunca vai acabar nunca voltando para o seu estado normal. O interessante é que esses pacientes eles são muito parecidos com pacientes que não são pacientes, no caso, que são pessoas de verdade, sem doença, com saúde, em plena saúde, que estão fazendo exercício. Né? A única diferença é que o que vai mediar a primeira onda de citocina inflamatória, principalmente com interleucina 6, é que no caso do paciente que está fazendo, na pessoa que está fazendo exercício, né, vai ser o próprio exercício. E no paciente que está em sepsis, por exemplo, que tem algum outro estresse, nesse caso aí, desse modelo foi utilizado a endotoxina, vai ser a endotoxina que vai fazer essa liberação de mediadores. Mas o perfil de inflamação e depois de anti-inflamatório segue como o mesmo. A diferença é que, diferente da pessoa que está fazendo o exercício, ele acaba
em 1 hora, 2 horas, 3 horas, seja lá qual você estiver fazendo. O paciente que está na UTI, ele segue fazendo exercício a vida inteira, né? Ele é um atleta que nunca descansa. Se o atleta que é atleta e nunca descansa, a gente sabe que tem os efeitos na musculatura dele, por hiperativação e por uma série de outros mediadores, a gente deve imaginar que o paciente está na UTI, ele também vai ter uma série de alterações musculares, né? O próprio trauma, a mudança do eixo metabólico dele para o catabolismo, a inutilização da musculatura, a imobilização, ventilação mecânica, de inervação funcional, isso tudo vai levar o músculo a diminuir de tamanho, a ter uma atrofia. Só que não é só a atrofia que acontece, a gente também tem uma perda funcional para além da perda de massa muscular. Isso vai acontecer porque nesse ambiente catabólico, com produção de radicais livres, com toxinas, com inflamação, a gente vai ter uma série de alterações na musculatura, vai ter necrose das fibras com substituição por gordura, a gente vai ter destruição de axônio de neurônio mesmo, a gente vai ter cada vez menos aporte de oxigênio por causa da alteração da microcirculação, lesão mitocondrial. Aqui do lado, estou trazendo para vocês até uma imagem de como evolui a mitocôndria do paciente que está grave. A gente tem ali na primeira imagem a mitocôndria normal, né, com suas convoluções. No segundo, a gente tem uma mitocôndria já mais disfuncional, você vê que ela perde muito das suas invaginações internas. E no final ali é uma mitocôndria completamente aberrante, vazia, que não tem nada, nenhuma função que a mitocôndria deve ter, né? Essa é a evolução que o paciente séptico, por exemplo, tem. Isso tudo faz com que a musculatura ela perca a sua função e ela não consiga trabalhar da maneira que ela deve trabalhar, mesmo para a massa que sobra. E tem impacto muito importante, né? O paciente que chega para a UTI nos seus primeiros 10 dias, ele tem uma proteólise muito maior do que uma síntese de proteínas, tá? A gente tem uma perda de massa muscular de até 20% desses pacientes, com alterações estruturais e metabólicas da própria fibra, que você consegue ver com ultrassom, por exemplo. Entrada de gordura na musculatura, a quantidade de água é diferente, desestruturação do eixo das fibras. Isso tudo gera uma fraqueza muscular persistente. Quando eu digo persistente, é persistente mesmo, né? O paciente de UTI, ele tem uma queda no anabolismo proteico, né, da musculatura importante, mas que muda, né? A partir do momento que ele sai da UTI, provavelmente ele já vai ter esse shift desse catabolismo, já vai ter voltado, já vai estar no estado basal já dele, vai para casa com o metabolismo dele relativamente normal. Mas a massa muscular, ela vai demorar pelo menos uns 5 anos aí para voltar ao que era antes. Quando a gente pensa na força muscular, isso aí vai para sempre. Esse paciente provavelmente ele vai levar para o resto da vida essa disfunção de força e vai ter uma musculatura que, apesar de estar num tamanho mais adequado, ter uma massa mais adequada, você consegue enxergar numa bioimpedância, numa tomografia, no ultrassom, a força, o hand grip, o ato de levantar da cadeira, de tomar um banho, de ter sua atividade diária, ela vai estar impactada. De todas as vias que a gente conhece atualmente, né, e provavelmente devem ter muito mais a serem descobertas, uma das mais importantes é a via do mTOR. O mTOR é uma... É que eu estou simplificando bastante, né? O mTOR tem dois complexos mTOR, vou tratar aqui como se fosse um só. O complexo mTOR é um complexo sinalizador que tem diversas funções no organismo, né? Basicamente, quando a gente tem uma ativação dessa via, a gente vai ter estímulo à sobrevida celular, estímulo à construção de citoesqueleto, de síntese proteica, de síntese lipídica. É um caminho anabólico, né? E principalmente ele vai inibir a autofagia. E a gente tem algumas regulações que vão indicar se o mTOR vai estar mais ativado ou menos ativado, né? Nutrientes, glicose, aminoácidos, etc. Fatores de crescimento, a testosterona, o exercício, isso tudo tende a ativar o mTOR para que a gente tenha essa cascata de efetivação para esses efeitos que eu mostrei aqui. Mas a gente também tem outras sinalizações que dizem para o mTOR focar mais, liberar mais a autofagia e inibir mais a síntese proteica, o anabolismo como um todo, né?
E isso vai ser estresse energético, dano ao DNA, causado por radicais livres, por exemplo, né? Inflamação, perfil inflamatório. Tudo isso vai fazer esse shift do mTOR, fazendo com que a gente tenda mais a um catabolismo do que a um anabolismo. O que é necessário, né? Você imagina que se a gente está tendo um estresse energético importante, falta de nutriente, a gente não tem que gastar com musculatura produzindo proteína, né? A gente tem que consumir proteína na musculatura para poder gerar glicose para outros órgãos que estão teoricamente mais nobres. Por aí vai. Então, pensando no que são esses possíveis moduladores do mTOR, que a gente pensa nas estratégias anabólicas para pacientes que estão na UTI. E a primeira que eu vou trazer aqui, que eu vou dar mais foco, são os esteroides anabólicos androgênicos. Né? Essa molécula aqui é a molécula da testosterona. Né? Ela é uma molécula derivada do colesterol. Tá? A gente tem essa carinha dela aqui, que é uma carinha muito parecida com o colesterol mesmo, né? E a gente tem essa molécula como uma molécula base, é a molécula que a gente produz e que foi descoberta, e a partir dela a gente tem uma série de outras alterações que a gente pode fazer na molécula para torná-la mais eficiente para o que a gente quer como um fármaco. Tá? Cada seta dessa aponta um local onde a gente pode fazer alterações nessa molécula. Né? Ali no carbono 17 a gente pode fazer uma alquilação, a gente pode fazer uma esterificação, que são as alterações mais comuns, mas que vão estar relacionadas com durabilidade, longevidade e tempo de ação da droga. A gente pode ter outras alterações também, como alterações no anel A, que a gente vai ter produção de outras drogas parecidas com a testosterona, mas que vão ser mais ou menos afetadas por enzimas nativas do paciente. Aqui, como falei, no carbono 17, a gente vai ter adição de ésteres, né? A gente tem aqui no primeiro exemplo a testosterona base, né, que tem uma meia-vida de 10 a 100 minutos. Se você fizer uma injeção com essa medicação, ela vai ter esse tempo de efeito, que ela vai se distribuir rapidamente no organismo e vai acabar sendo processada e eliminada. A gente pode começar a adicionar ésteres de cadeias cada vez mais longas para fazer com que essa testosterona fique mais tempo no local de administração dela e demore mais tempo para ser processado, tendo mais tempo de ser feita. Então a gente vai ter o propionato com 3 carbonos, tá, com uma meia-vida que já aumenta para 4 a 5 dias, um volume de distribuição mais ou menos parecido com a testosterona. O enantaf, testosterona, a gente vai ter uma média de 7 a 9 dias. Vai ter um decanoato um decilato de testosterona, com a meia-vida de 34 dias, e por aí vai. Quanto mais carbonos a gente bota nesse rabo da testosterona, mais tempo ela vai demorar. Então a gente pode fazer administrações mais prolongadas, e vai ter um efeito muito mais estável ao longo entre uma administração e outra. Mas a gente pode não ter nenhuma esterificação dessa molécula e ter outras alterações, né? A gente pode ter a nandrolona, pode ter a oxandrolona, metiltestosterona, deidrotestosterona, que são todas derivados de uma testosterona que vão ter perfil anabólicos e perfil androgênicos diferentes da própria testosterona. Como é que elas funcionam, né? Como é que funciona a testosterona? A testosterona é uma molécula muito apolar, como vocês viram ali. Então ela difunde fácil pela membrana citoplasmática. Então ela vai entrar no citosol, ela vai se ligar aos receptores androgênicos que estão no citosol e vai ser levada para o núcleo, onde vai expressar genes que vão regular via mTOR, vão regular uma série de outras vias. Essa testosterona ela pode ser também convertida em estradiol pela enzima aromatase, ou ser convertida a uma deidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. A deidrotestosterona ela tem um efeito mais potente do que a testosterona, e o estradiol ele não tem efeito androgênico nem anabólico nenhum. Tá? E essas moléculas, depois que forem utilizadas, elas vão ser conjugadas e excretadas. No ser humano sexo masculino normal, a gente vai ter a testosterona dividida em testosterona que está livre, testosterona que está ligado à albumina, testosterona que está ligado a outras proteínas carreadoras, tá? Como por exemplo a SHBG.
Esse paciente é um paciente que ele vai ter a maior parte dela, quase 50%, 45% da testosterona, ligada a SHBG. E vai ter uma fração livre de 2% e uma fração ligada à albumina de 50%. Por que a fração livre e a de albumina são importantes? Porque como a ligação com a SHBG é muito forte, a testosterona ela praticamente não tem nenhum efeito, né? Ela só vai ter algum efeito quando a testosterona livre baixar e ela acabar sendo deslocada dessa proteína ligadora e ocupar seu espaço no sangue novamente. Mas na albumina ela tem uma ligação muito fraca, então ela sai facilmente e atravessa as membranas. Então a gente chama a testosterona livre mais a testosterona com albumina, ou seja, toda a testosterona não SHBG, como biodisponível. Quando a gente faz uma administração exógena de esteroides nesse paciente, a gente vai ter a saturação completa da SHBG e vai ter uma saturação muito maior de albumina. Então a gente vai ter uma fração biodisponível muito maior nesse paciente. Então temos que entender que a quantidade de proteínas que estão no sangue, seja SHBG, seja albumina, elas vão ter um impacto. E quando a gente faz a administração exógena, a gente está dando basicamente só esteroide biodisponível para esse paciente fazer uso. E quais são os efeitos que o esteroide anabólico androgênico vai ter? Né? Ganho de massa muscular, ganho de porção muscular, eritrocitose, acne, perda capilar com padrão masculino, aquele calvão clássico, hipertensão arterial sistêmica, hipogonadismo e infertilidade, ginecomastia, cardiomiopatia, androgenização feminina. Alguns lugares dizem hepatotoxicidade, redução de HDL, nefrotoxicidade, mas não parece ser realmente uma coisa muito comprovada, né? Por exemplo, redução da HDL não quer dizer, que a gente tem com os estudos atualmente, que vai ter um perfil mais heterogêneo só porque tem uma redução do HDL. O LDL não muda nesses pacientes, né? A nefrotoxicidade também não se mostrou muito, de fato, muito condizente. Aí a hepatotoxicidade, só se o paciente tem um fígado muito ruim mesmo, que a gente vai ter uma hepatotoxicidade por causa de testosterona nesse paciente. Então, a partir desses efeitos que a gente espera, especula-se que a gente possa usar a testosterona de maneira mais liberal em pacientes que têm doenças que cursam com consumo muscular. Né? DPOC, HIV, grandes queimados, caquexia de câncer, sarcopenia, de UTI, paciente bariátrico, um obeso sarcopênico. Todas essas doenças aí que a gente tem uma musculatura que está em menor quantidade e em menor qualidade. Mas o que a literatura tem a dizer sobre isso, né? Apesar de ter um uso mais comum pela comunidade médica, né? A gente vê algumas coisas importantes quando vai fazer um estudo realmente controlado, né? Aqui eu trouxe uma revisão com alguns estudos, tá? Para a gente poder fazer uma análise. Paciente com HIV, a gente vai ter massa magra e peso corporal deles sem muitos ganhos, né, adequados. A gente teve ganho com uma dose de oxandrolona nos pacientes com 12 semanas de uso, mas também não teve uma alteração muito grande, nem qualidade de força nesses pacientes. A gente tem aqui aumento de massa magra, número de mortes igual, não muda nada, aumento de peso muda, efeitos adversos não teve nenhuma alteração. Né? Qualidade de vida se manteve a mesma coisa, funcionalidade, né, tempo de esteira, mesma coisa, não mudou. O que a gente tem mais é ganho de peso, ganho de massa, percepção de benefício por parte do paciente, mas de fato a gente não tem ganho de força muscular, a gente não tem ganho de qualidade de exercício, a gente não tem alterações que possam justificar um uso nesses pacientes. Paciente com doença renal crônica, né? Já se utilizou muito testosterona antes de inventar a eritropoetina nesse paciente, por causa do efeito de eritropoiese dessa droga, tá? E como é uma doença que cursa com gasto muscular, né? A gente teoriza de que vai funcionar, né?
Então, os estudos mostram que a gente tem ganho de peso, tem ganho de massa magra, tá? Aumento da própria musculatura, mas sem alteração significativa de ganho de força muscular, não ganha velocidade para levantar de cadeira, para andar, força para andar, qualidade de vida, nada disso ganha nesses pacientes. Não muda gripe, força de preensão palmar, né? Então, assim, é outro que tem uma percepção, o paciente fica mais bonitinho, mas ele acaba que não tem nenhum ganho de funcionalidade. Hepatite alcoólica. Hepatite alcoólica não altera a mortalidade, não altera a mortalidade relacionada ao fígado, ou seja, não é, esses pacientes não sofrem mais hepatotoxicidade porque estão usando testosterona, tá? Mas também não sobrevive mais, não melhora o fígado, não muda nada na bioquímica do fígado, não muda nada, né? Mas a mortalidade também não muda nesses pacientes. Recuperação pós-cirúrgica no paciente. Vai diminuir o tempo de internação hospitalar, mas de maneira não significativa, tá? Ou seja, a princípio mantém igual. Habilidade para levantar, capacidade de levantar da cadeira muda nesses pacientes sim, mas não muda o tempo de esteira, a quantidade que consegue andar, tá? Capacidade de subir escada não muda, o peso dele corporal não muda, o paciente não ganha mais massa magra, não muda o tempo de hospitalização, tá? Nem função cognitiva, nem força. Então, um paciente que provavelmente ele também já está menos tempo, né, de internação hospitalar, um paciente que está fazendo não está testosterona pré-operatória e vai ficar pouco tempo internado, então a gente não tem nem os ganhos musculares, né, aparentes esse paciente. DPOC. DPOC a gente já começa a ver uma coisa diferente, né? É um paciente que a gente consegue observar ganho de peso corporal, ganho de massa muscular, mas também a gente vai ter aumento na pressão expiração máxima, na boca. A gente vai ter um paciente que ganha função diafragmática, que ganha força para respirar e ganha musculatura. A princípio, não sei se essa musculatura vai fazer diferença para ele fora o diafragma, mas a musculatura diafragmática ganha força, isso sim faz diferença para esse paciente. Mas, mais uma vez, não aumenta a tolerância ao endurance dele, tá? Ele não aumenta a capacidade de fazer mais exercício, não sobe mais escada, não melhora, a princípio, nenhuma outra questão relacionada à saúde dele. Mas ganha força de diafragma. Que talvez justifique, tá? Que justifique o uso da medicação nesses pacientes. Falei que não tomada. O que se suspeita é que como a gente usa corticosteroide bastante nesse paciente, a testosterona funciona nesse caso como um restaurador do que o paciente tinha antes do corticosteroide. No paciente grande queimado. O paciente grande queimado, aqui a gente tem algumas coisas interessantes, né? Diminui perda de peso, diminui perda balanço nitrogenado, né? Melhora o balanço nitrogenado dele, melhora o tempo de recuperação do sítio de doação de tecido, diminui o tempo hospitalar desse paciente, e é bem importante, pacientes que utilizaram oxandrolona nesse estudo aqui de baixo ficaram 31 dias internados, enquanto os que não utilizaram ficaram 43 dias internados, tá? E quanto maior a superfície corporal queimada desse paciente, melhor a relação de ganhos com a oxandrolona. Então, no grande queimado, a princípio, parece que é o melhor quadro para a gente fazer a utilização de testosterona. Enfim, resumo dessas evidências, né? Grande queimado, oxandrolona 10mg 2 vezes ao dia vai reduzir tanto a mortalidade quanto o tempo de internação. Bom, DPOC, a nandrolona, se a gente tiver 50mg em homem e 25 em mulher a cada 15 dias, melhorou a composição corporal e a força diafragmática. Não muda a mortalidade, não muda o tempo de internação, não muda a capacidade de fazer exercício, nem nada. Outras indicações de UTI, assim, a princípio, fora essa daí, a resposta que eu posso dar é não sei, né? Na UTI, a gente não tem nenhuma revisão da Cochrane, e a gente tem 11 ensaios randomizados registrados, mas nenhum ainda finalizado. Tá? Então, assim, fora isso que a gente falou, a resposta correta é não sei. Tá?
Mas a princípio parece que não tem muita utilidade, né? Fora o ganho de massa muscular. Essas drogas, né, a gente pode prescrever e pode prescrever em farmácias de manipulação. Tá? Para se saber, em farmácias de manipulação a gente vai ter testosterona base, um decanoato, cipionato, propionato, a gente vai ter trembolona, a gente vai ter nandrolona, estanozolol, vai ter gestrinona, vai ter DEA, vai ter metenolona, a gente vai ter essas drogas todas aí que a gente pode solicitar manipulação em farmácia magistral. Tá? E como é que a gente faz a prescrição? Tá? Lista C5, substância anabolizante, é um rituário controle especial, aquele mesmo de antibiótico, carbonado em 2 dias. Precisa botar seu CPF, tá? E precisa botar um CID de doença. Geralmente, quando se prescreve, bota o E43, que é a desnutrição proteico-calórica. Tá? E aí a gente prescreve aqui no hospital, a gente vai solicitar o farmacêutico, ele vai comprar e vai fazer. Isso tudo regulado pela portaria 1344 de 1998 do Ministério da Saúde. Anabólicos não hormonais, né? O que tem sido estudado? Aminoácidos, né? Como aminoácidos podem estimular o mTOR, então a princípio dar aminoácidos no paciente parece ser bom. O que a gente busca quando está fazendo os aminoácidos? Né? Suplementação para reduzir a necessidade de recrutamento da musculatura. Então, se eu estou dando, a gente precisa catabolizar menos. Tá? Então, o que se estudaram? BCAA, aminoácidos essenciais e seus metabólitos. BCAA e aminoácidos essenciais. A gente tem revisão sistemática com 4 estudos em UTI, 18 estudos que não são de UTI. A gente não tem evidência de qualidade para melhor desfecho. Tá? A gente vai ter uma tendência positiva só quando a razão de leucina é aumentada. Então, talvez a leucina seja interessante, não o BCAA e os essenciais. Hidroximetilbutirato. O hidroximetilbutirato ele é um metabólito, né, que vem da leucina, tá? Ele vai ser gerado a partir da leucina no fígado. E ele tem a função de estimular a mTOR, estimular a produção de fator de crescimento semelhante à insulina, que vai, por sua vez, né, diminuir o catabolismo e aumentar o anabolismo, via mTOR também. Tá? E proliferação de células satélites musculares. Parece que o HMB também leva a um aumento. O que a gente tem de ciência sobre isso, né? Hidroximetilbutirato diminui a excreção urinária de nitrogênio, melhora o balanço nitrogenado desses pacientes, mas não tem diferença na mortalidade, no tempo de uso de antibiótico, no tempo de internação, no tempo de internação de UTI, no tempo de ventilação ou no número de infecções. Tá? Parece que se restringe só ao balanço nitrogenado do paciente mesmo, e a princípio, sim, uma queda no PCR, uma queda de leucócitos, mas né, um estudo só mostrou isso, um estudo com 34 pacientes de DPOC. Creatina. Qual é a função da creatina? Né? A creatina, a gente usa ela para se ligar a um fosfato, né, para se tornar creatina fosfato, e a partir daí você tem um estoque rápido de energia para contração muscular. Né? Então a gente vai ter a creatina como um metabólito da arginina, da glicina, e a gente pode suplementar a creatina no paciente. O que a gente sabe sobre creatina nesse momento? Quando a gente dá creatina para o paciente, a gente aumenta a força muscular dele, tá? A gente aumenta o endurance dele, a gente aumenta o hand grip dele, a gente ganha peso, ganha massa livre de gordura. Pacientes em pós-reabilitação, eles vão seguir mantendo esse aumento de força, aumento de endurance, aumento de peso, tá? E vão ter uma atividade física de mais qualidade do que o paciente que não utiliza. Então, os aminoácidos, como é que a gente resume isso? Leucina, HMB e creatina parecem ter sua utilidade, tá? O hidroximetilbutirato ele parece aumentar mais a força que a massa muscular, melhorando o balanço nitrogenado, mas não ganhando massa muscular. E a creatina parece aumentar força, massa e endurance, principalmente quando a gente está falando de reabilitação desse paciente. Então, assim, justifica a gente dar creatina no paciente na UTI, mas justifica mais ainda a gente dar creatina no paciente que está indo de alta. Aminoácidos essenciais, BCAA, não parecem ser promissores, então acho que a gente deveria focar mais nesses metabólitos em questão.
Glutamina, sem chance. A glutamina, em um dos estudos, mostrou atrapalhar a leucina, atrapalhar o HMB, quando a gente faz uso concomitante. Então, a glutamina não é uma boa. Glutamina não tem utilidade. Glutamina já foi uma moda, mas o que a gente tem de ciência hoje mostra que glutamina não tem utilidade para nada. Tá? Então, assim, apesar da gente ter essas sugestões aqui, os estudos eles não conseguem dar uma evidência de tamanha qualidade que a gente possa dizer que é cientificamente recomendado. Né? Pode ser que isso mude futuramente, tá? Uso de HMB, uso de creatina, uso de leucina, mas hoje a gente faz uma sugestão de que talvez tenha um melhor desfecho, mas hoje a gente não consegue dizer que é certeza, tá? Não é uma coisa que a gente vai dizer com tanta qualidade como a gente diz que dar oxandrolona para o paciente queimado vai ser bom para ele e nandrolona para o paciente com DPOC vai ser bom para ele. Tá? Beta-bloqueador é um outro anabólico não hormonal que tem muito estudo na literatura. E o que a gente pensa quando pensa em beta-bloqueador na parte anabólica, ou anticatabólica, né? Redução de carga de trabalho do coração, reduzir termogênese suprafisiológica e metabolismo basal do paciente, taxa metabólica basal. Favorece a reciclagem de aminoácido intramuscular, ou seja, o aminoácido sai da proteína e volta a proteína dentro do próprio músculo. Reduz a resistência à insulina, estimula a expressão genética, favorece anabolismo sobre o catabolismo. Ele vai otimizar a síntese proteica em feridas. Ele vai estimular o uso com mais eficiência da gordura periférica. Ele vai fazer uma regulação imunológica também, otimizando a inflamação e, pasmem, resistência a estafiloaudes. O panolol, de todos os beta-bloqueadores, é o que mais foi estudado. Ele está bem indicado em paciente grande queimado. A gente tem bastante literatura sobre isso para reduzir gasto energético e melhorar desfecho. Apesar desses estudos serem feitos em crianças, né? Mas é de se esperar que talvez a criança não mude muito o produto queimado. Então, parece estar bem indicado para o panolol para pacientes queimados. E mais interessante também é que ele não vai prejudicar a performance na reabilitação desse paciente. Então, ele vai conseguir reabilitar bem. E o que a gente precisa fazer é prescrever esse paciente de maneira que ele fique tão beta-bloqueado quanto ele diminua 15 a 20% da sua frequência cardíaca inicial. Mas o mais importante que a gente tem é dieta, tá? Nada como um bom suco de fruta, para a gente manter esse paciente tendendo mais ao anabolismo do que o catabolismo. Isso a gente tem evidência, atrás de evidência, que a dieta vai ser o mais importante. Não tem o que a gente fazer se a gente não tiver dieta. Não adianta dar bomba para o paciente ficar estético se a gente não está dando dieta para ele, tá?